Samuel. Pessoal, estamos no horário, então queria aproveitar para dar abertura com o nosso presidente, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBV, a Confederação Brasileira de Vela. Boa noite a todos, estava aqui liberando meu microfone. Agradecer, em primeiro lugar, né, a presença aí do Lucas, né, do nosso palestrante de hoje, né, o Lucas Rosito, né, no nosso evento. Parabenizar o Samuel e ao Juan por todo o trabalho que estão fazendo nessas aulas, o trabalho da Academia CBVela. Estou vendo aqui que a gente tem uma lista de participantes fantástico, né, dentro desse evento. A gente tem desde o Marcos Amaral, da Classe Optimist, fazendo um trabalho muito bom na Classe Optimist, ao sempre presente Alain Godoy também, que faz um trabalho muito bom lá em Brasília, né? O Bruno de Bernardi, né, um dos meus ídolos, está aí também presente na reunião. A Fernanda Oliveira, que é nossa grande campeã, acho que se não for homônima, se for a Fernanda, nossa grande campeã presente também nessa palestra. Poxa, é uma honra ter a Fernanda participando de algum evento nosso, e com certeza ela pode colaborar demais, né? E temos aí desde campeões de optimismo como Gustavo Klein, estou vendo o Jonatas, outro ídolo meu, Lucas Mazin, também está na palestra, né? Então, Rogério. Então, é muito bom ver isso, ver que, apesar dos desafios que a gente está enfrentando, a vela está unida, a vela está forte, a gente está se preparando, né? Está sempre se preparando e, na verdade, isso é uma forma da gente navegar diferente, porque a condição do tempo mudou, risamos a vela e estamos aqui no online, né? Então, parabéns a todos. Acho que todos que estão aqui têm muito mais que falar do que eu. E deixar vocês aí com o palestrante de hoje, um tema bastante importante. A classe Optimist é uma classe-chave aí para a gente, né? Para o desenvolvimento da vela nacional, principalmente a classe de entrada, né? A própria Fernanda está aí, no futuro vai ser mãe de Optimist também, já vai ter filhos aí na classe Optimist. Então, é importantíssimo a gente se preparar e saber como cumprir uma função que no Optimist é dupla, né? É uma função de introdução ao esporte e de amadurecimento de um cidadão, da formação da personalidade desse jovem atleta. Então, gente, uma boa noite para vocês. Eu, como professor, lamentavelmente, ou graças a Deus, vou dar aula agora na PUC, então vou dar aula virtual, mas não queria deixar de... Meus alunos já estão aqui aguardando no computador, por isso que eu estou aqui no celular. Não queria deixar de agradecer, Lucas, por você ter disponibilizado seu tempo para fazer essa palestra para a gente, tá bom? Uma boa noite para todos, desejar aí você sucesso, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigado, Marco. Queria passar a palavra para Marcos Amaral, em representação do OptiBrasil, OptiBra, para dar umas palavras e a gente começar com nossa palestra de hoje. Pessoal, na verdade, eu queria agradecer imensamente o trabalho que a CBVela tem feito nas últimas semanas, trabalhando esse conteúdo, juntando a classe. Acho que é um momento muito importante para realmente a gente ter todo o ecossistema, toda essa comunidade bastante próxima, e o trabalho da CBVela nesse momento é muito importante, inclusive para a gente identificar os potenciais de melhora que a gente tem e poder sair dessa crise todos mais fortes, com planos mais sólidos para a gente realmente desenvolver a classe a médio e longo prazo, e não pensando só pontualmente em 1 ano, 2 anos, mas pensar realmente no Optimist como uma coisa de longo prazo. Em nome da classe, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Lucas. É um tema extremamente relevante para os pais, para os velejadores, para os técnicos que têm que lidar com as famílias, e as famílias, para mim, são o elo mais importante que pode diferenciar tanto uma região, quanto um clube, quanto um estado, e realmente ter um grande sucesso na classe e fazer com que isso se torne um círculo virtuoso. Agradecer muito ao Juan e todo o time da CBVela, principalmente ao Lucas aí pelo tempo. Obrigado e boa palestra aí.
Muito obrigado, Marcos. A gente que agradece o trabalho da Optibra, em parceria com a Confederação e com o Comitê Olímpico, no desenvolvimento dos atletas na categoria do optimismo. Uma categoria que é fundamental na vela. Um estudo recente deu que 85% dos atletas olímpicos passaram pela classe. E eu falo passar, não que ganharam na classe. Isso eu acho que é importante. Depois a gente até pode falar com o Lucas disso. Para quem não me conhece, meu nome é Juan Sierra, falo portunhol, desculpem, vou melhorando. Eu sou coordenador técnico da Vela Jovem, da Confederação Brasileira de Vela e do Comitê Olímpico Brasileiro. E hoje a gente está com a presença de um grande amigo e um grande profissional que é o Lucas Rosito. E então eu queria passar a palavra para ele se apresentar e realmente agradecer, Lucas, pessoalmente, a possibilidade de contar com você hoje aqui e disponibilizar teu conhecimento para a galera. Boa noite, Juan. Tudo bom? Uma tremenda satisfação ter sido convidado pelo amigo. Teu português está melhorando visivelmente, está ficando um pouco mais chiado, né? Eu acho que faz parte do processo aí. Estou realmente muito satisfeito de poder falar sobre vela com vocês. Dei uma olhadinha nos nomes aqui, tem vários nomes conhecidos. Me sinto, então, muito prestigiado aí pela plateia, por aqueles que nos acompanham. Tomara que eu não conte nenhuma história que não seja verdadeira aí a respeito do Optimist. Eu não sou um velejador, eu sou só um intrometido nisso aí, mas eu já estou há algum tempo me intrometendo na vela, então talvez alguma coisa eu possa compartilhar com vocês. Tremenda satisfação, te agradecer ao Marco Aurélio pelo convite, então, da CB Vela para a gente poder falar sobre pais de velejadores do Optimist, aí, do início até o seu momento de competição. Perfeito. Meu caro, posso tocar aqui? O que tu me sugeres? Acho que pode. Vamos começar, então. A galera está ansiosa. Então tá joia. Pessoal, eu pensei aqui, o Juan me deu uma dica de montar algum material visual para a gente ir acompanhando. Eu acho que eu vou fazer o share screen aqui. Talvez o pessoal consiga acompanhar, pode ser? Funciona bem assim? Sim. Maravilha. Então eu vou passar ali e a gente por ali a gente vai conversando, tá? Eu só vou pedir o retorno de vocês se está abrindo aí para vocês o meu... Abriu. Então tá joia. Pessoal, tema da nossa palestra, então, o tema da noite hoje é o papel da família na vida do velejador de Optimist, do início à etapa de competição. Tá? Muito bem. Mudou o slide aí para vocês também? Afirmativo. Perfeito. Então, pessoal, vou falar um pouco da minha trajetória, vou me introduzir também para aqueles que não me conhecem. Eu sou psicólogo, trabalho aqui em Porto Alegre, sou formado já há muitos anos, a essa altura do campeonato, e eu trabalho com psicologia cognitivo-comportamental especificamente, que é uma das abordagens da psicologia, e também tenho uma formação em terapia do esquema, que faz parte dessa abordagem. Nas minhas práticas profissionais, além de trabalhar com competição, com diversas modalidades esportivas e competições que também não são esportivas, eu sou professor da PUC aqui do Rio Grande do Sul e mantenho um consultório também esses anos todos que eu estou formado. Eu tenho uma empresa que o nome é Vivaz Psicologia e Performance e a gente oferece trabalho na área da psicologia clínica e muito na área da performance também. E dentro dessa área da performance, trabalho especificamente com esportes e com competições de alta performance. Minha experiência na vela, pessoal, começou em 2001. Na verdade, começou um pouco antes. Em 96, eu fiz um curso introdutório de laser e claramente, para mim, ficou posto que eu não deveria ser velejador. Me parecia muito trabalhoso organizar o barco, limpar o barco. Não era muito prazeroso. Até vou falar um pouco sobre isso hoje. E eu abandonei, na época eu gostava muito de basquete, o basquete era bem mais simples, eu precisava de uma bola, de uma quadra mais ou menos, e estava suficiente, eu não tinha que lavar a bola depois, eu não tinha que guardar, eu não tinha que chegar 1 hora antes, podia chegar 5 minutos. Então o basquete me roubou ali e eu não permaneci na vela, e a gente vai ver o quanto isso pode ser importante ou não, tá? E em 2001 eu voltei a trabalhar com vela, ainda na faculdade, eu fiz um estágio. Nesse estágio eu conheci algumas pessoas que foram bem importantes para me darem abertura na vela, tá?
Eu vou destacar aqui 2 pessoas que eu acho que foram as pessoas que no início abriram as portas para mim dentro da vela e que facilitaram muito aí que eu pudesse ter uma experiência com isso. Eu tenho uma experiência ininterrupta com vela desde 2004, 2005. Uma das pessoas é o Paulo Ribeiro, que era treinador de vela, é treinador de vela e treinava por ocasião aqui em Porto Alegre algumas equipes. E a outra é a Fernanda Oliveira, que é uma velejadora, acho que bem conhecida, eu não preciso introduzir quem é a Fernanda. E os 2 me oportunizaram trabalhar com eles. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com eles, eu fiquei de forma ininterrupta com a vela, acompanhando uma diversidade de atletas aí de modalidade, de classes diferentes. Trabalho com Optimist, com vela jovem e com alguns atletas que estão em campanha olímpica. Então, de 2004, 2005 para cá, nunca deixei de trabalhar com a vela nesse sentido. Pessoal, vamos entrar então no tema, né? Optimist. Acho que o primeiro ponto aqui, tem coisas que eu vou trazer que são muito do domínio óbvio de vocês, mas talvez para aqueles pais que estão se aproximando, para aquelas famílias que não conhecem vela, talvez isso aqui seja importante. E para aqueles que sempre foram inseridos na vela, eu acho que vale como uma reflexão, tá? Primeiro aspecto que a gente tem que considerar é que existe uma cultura específica, que é a cultura da vela. A gente tem que entender que a vela tem uma cultura própria. Dentro dessa cultura tem um funcionamento que vai explicar alguns fenômenos que acontecem especificamente nesse esporte, mesmo na sua iniciação, mesmo no OP, mesmo no Optimist, né? E, por outro lado, a gente tem que entender que a atividade esportiva, de qualquer natureza, também vai incluir a vela aqui, ela tem distintas funções, né, no nosso desenvolvimento. Ela começa como um lazer, muitas vezes, mas ela vai operar de forma importante para a constituição de quem nós somos. Então, independente de eu me tornar um velejador ou não de competição no futuro, a experiência na vela me ajuda a formar como pessoa, e isso é alguma coisa que a gente tem que manter próximo a nós quando a gente está trabalhando com pessoas, né? Então, vamos lá. Qual é o impacto do esporte? Eu listei aqui 3 aspectos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, desenvolvimento psicomotor. O esporte, então, tem um papel aí bem importante no desenvolvimento psicomotor, que é super sensível nos anos iniciais. Então, habilidades motoras aumentam as nossas habilidades sociais, aumentam a nossa autoestima, aumentam a nossa adaptação numa diversidade de circunstâncias. Então, crianças que têm desenvolvimento psicomotor mais elaborado tendem a se sair melhor numa série de funções, inclusive funções que não envolvem psicomotricidade. Segundo aspecto fundamental, socialização. O esporte socializa e eu não conheço outra ferramenta que socialize tão bem. O esporte, né, ele nos oferece com bastante controle um ambiente desafiador, um ambiente onde um determinado grau de agressividade é bem-vinda, nos oferece a gente comparar nosso desempenho com o desempenho dos outros, nos oferece um ambiente de aprendizagem sem igual. Então, ele é uma tremenda ferramenta de socialização. A vela, com as suas características, sem dúvida nenhuma, se emprega aqui, né? Via de regra, o sujeito que foi velejador durante um período de tempo, principalmente se isso começou na infância ou na adolescência, ele vai ser mais disciplinado, ele vai ser mais organizado, porque tem que cuidar do material, porque tem que chegar antes, porque tem que respeitar a natureza, porque as competências psicomotoras da vela são muito específicas e demoram algum tempo para esse controle da relação do corpo com o barco. Então, tem uma série de funções que a prática da vela pode oportunizar aqui no desenvolvimento da pessoa. E o terceiro aspecto aqui é o aumento da autoestima e da autoeficácia, né? A autoestima é a visão que a gente tem global da gente, né? De forma geral, como é que a gente se entende. E para uma criança e para um adolescente saudáveis, a autoestima tem um papel muito importante. A autoeficácia é um conceito um pouco mais teórico, um pouco mais técnico aqui da psicologia, que diz respeito a como eu me sinto para enfrentar um determinado desafio. Então, a minha autoeficácia ela é transitória, a autoestima costuma ser um pouco mais padronizada, mais estável, e a autoeficácia ela pode ir mudando. A autoeficácia está presente em todos os esportes, né? Então, o resultante número 1 da autoeficácia é a confiança, é o sentimento de competência. Quando a minha autoeficácia está mais elaborada, eu me sinto mais competente, eu me sinto mais confiante, isso vai participar aí da minha experiência como velejador ou como atleta. Esses 3 aspectos, autoestima, socialização e desenvolvimento psicomotor,
são muito importantes na prática esportiva, na prática da vela também vão ser. Então a gente tem uma cultura do que é velejado, o que é o iatismo, quem é que pratica a vela, quais são as características de um clube de vela, quais são as características de um velejador, e cada esporte tem uma riqueza e uma variedade de culturas, a vela tem a sua, e dentro dessa cultura a gente tem o que o esporte pode oferecer para o sujeito de forma geral. A iniciação na vela e a importância do Optimist, tá, pessoal? O Optimist é a classe de entrada da vela, ela vai ser a classe de entrada para a maior parte dos atletas olímpicos, né, como disse o Juan, vai ser a porta de entrada para os atletas que, via de regra, também vão chegar a medalhar nos eventos mais importantes, mais relevantes. E se a pessoa tiver uma experiência boa na classe Optimist, também vai ser a classe de entrada, muitas vezes, para ela se associar ao clube de vela, para ela poder desenvolver a vontade de ter a vela como lazer, ter a vela como alguma coisa próxima a ela, para poder investir nesse ramo. Então, assim, o Optimist tem um papel muito importante. Uma coisa que é padrão da psicologia, imagino que todos vocês, né, pensem sobre, eu já tenho pensado sobre, e que vale a pena a gente salientar aqui. As experiências iniciais da nossa vida são fundamentais. Tá? Elas são marcadoras, elas deixam marcas, né, elas deixam trajetos neurológicos indeléveis. O nosso cérebro, a nossa disposição cognitiva é maior na infância e na adolescência para alguns registros. Então, experimentar a vela numa idade precoce e sair dessa experiência com um sentimento bom, com valores, com experiências positivas, é alguma coisa que me mantém próximo à vela, mas também me mantém saudável. E isso é um ponto muito importante, tá? Quando a gente pensa em família Optimist, família da vela, tem duas perguntas aqui que eu acho que são cruciais, tá? E a gente pode ir se guiando. Vocês vão ver que durante a apresentação eu fiz algumas perguntas retóricas, algumas perguntas para me auxiliar aqui na discussão com vocês, tá? A primeira pergunta é: qual a pretensão de quem inicia na vela? Então eu estou começando na vela, eu, velejador, o que eu pretendo? Qual é o meu interesse? Eu estou lá com 9, 10, 11, às vezes até antes disso, né? 13, 14, o que eu quero? Qual é a minha pretensão? Qual é o meu horizonte? O que eu estou buscando nesse ambiente? Segunda perguntinha, qual a pretensão de quem oferece essa experiência para a criança? Então, pontualmente, qual é a pretensão dos pais? Mãe, pai de Optimist. Então, a criança tem um interesse, os pais têm também seus interesses, esses interesses, eles caminham juntos, eles vão ao encontro ou eles chocam, vão de encontro? Acho que essa pergunta é fundamental. O que eu quero? Eu acompanho o Optimist já há muitos anos, né? E já acompanhei, não sei, algumas dezenas de atletas, talvez ao longo desse percurso do AP, e alguns desses atletas, sem dúvida nenhuma, estavam no AP não pelo seu desempenho em água, mas pelo convívio com outras crianças. Estavam no AP porque o ambiente era saudável, era convidativo, onde tinham as suas melhores relações sociais, onde podiam desfrutar de uma certa liberdade, que hoje em dia é um valor muito caro. Então, um número significativo dos nossos velejadores de OP não estavam ali em relação a isso. E também a gente vai encontrar nos pais um número razoável de pais e mães aí que têm interesse que o filho tenha um ambiente saudável para se desenvolver, e esse interesse é maior do que a competição, maior do que aprimorar, né, as suas habilidades técnicas e táticas de velejador e por aí afora. Mas é verdade também, a gente deve ter atento a isso, que alguns dos nossos pequenos, né, crianças e adolescentes, já vão ter alguma ambição maior na vela e vão se apresentar muitas vezes já no Optimist. Assim como eu acho que é super pertinente, e a gente deve ter um cuidado, que alguns pais e mães também, né, vão ter ambições maiores para os seus filhos quando esses estão começando no processo da vela. Eles estão lá com 9, 10, 11, 12, e o pai e a mãe já estão vendo ele nas grandes semanas de vela, já estão imaginando ele competindo no nível internacional, participando da Copa da Juventude, de repente fazendo uma campanha olímpica, por que não uma medalha, né? Então,
desde muito cedo existem alguns que já vão estar flertando com essa circunstância. Essa pergunta e a resposta honesta dessas duas perguntas são muito importantes para a gente entender o que vai acontecer em termos de experiência quando uma criança está no Optimist. Pessoal, daí tem 3 aspectos aqui que eu acho, quando eu estava montando, eu pensei que podiam ser bem pertinentes para a gente pensar, tá? Para vocês pensarem. Eu coloquei eles juntos aqui, tá? Não necessariamente eles vão aparecer juntos, mas em algum momento eles vão se cruzar. Primeiro, a ideia de talento, né? Competência, capacidade, naturalidade no barco. Parece que algumas crianças são talentosas, parece que outras não são necessariamente talentosas. Segundo aspecto, a prática deliberada, né? Eu estar praticando um esporte deliberadamente, voluntariamente, eu estou ali praticando a vela de forma deliberada. E o terceiro aspecto aqui é especialização. Especialização é eu muito cedo determinar que eu vou ser um velejador. Né? Eu provavelmente então vou abandonar a prática de outros esportes ou de outras atividades lúdicas ou de outras atividades de lazer que eu tenha, né? Mesmo que não do campo esportivo. Então, assim, qual é o papel do talento, das capacidades inatas, das competências inatas, né? Que a gente nasce com? Qual é o papel aqui da prática voluntária, do meu interesse genuíno de estar ali praticando e o tamanho dessa prática? E qual é o papel, e se existe um papel, para a especialização precoce no esporte? Tá? E aqui eu vou fazer o trânsito, então, entre iniciação, vou falar ainda dessa iniciação, desse início, e já de um trânsito em direção ao aspecto de competição. Tá? Pessoal, aquisição de habilidades, né? Qual é o momento certo para iniciar a prática esportiva da vela? Que idade a gente tem que ter? Alguns das pessoas que nos acompanham hoje aqui são atletas, são velejadores que começaram no OP, alguns tiveram inclusive desempenho de exceção, né, de excelência no OP. Qual a idade para começar? Tem gente que começou com 9, 10, 11, 12, 13. Qual é a melhor idade? Temos treinadores aqui, né? Todos vocês, na sua maioria, entendem mais de vela do que eu e tenho certeza que vocês têm algum palpite específico para essa pergunta. Outra perguntinha, qual a carga necessária de trabalho? Quando é que eu começo e quando é que eu aumento essa carga? Com que idade eu dou início e com que idade eu acumulo horas? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais horas acumulada, mais resultado eu vou colher. Como é que se relaciona isso, né? Vocês já devem ter ouvido falar da regra das 10.000 horas, tá? Elas ficaram bem conhecidas ali nos anos 90, com uma série de pesquisas que foram lançadas, tá? E tem uma pesquisa aqui no pé da lâmina, tá? Onde vocês podem encontrar a pesquisa, que fala da prática deliberada de uma série de atividades e da aquisição de expertise nessas atividades, tá? E esses autores, então, eles escreveram num anuário de psicologia, né, na verdade, de medicina esportiva, a respeito de o que acontece com a aquisição de habilidades. E eles tiveram alguns resultados. Foi um estudo bastante importante na área da medicina esportiva e na área da aprendizagem, porque orientou ou abriu os olhos para uma série de funções que são importantes ou seriam interessantes e foram discutidas tremendamente nas próximas 2 décadas, tão logo esse artigo foi exposto. Tá? O artigo trazia uma série de ocupações, uma série de competências, tá? Mas ele ficou muito conhecido por uma das competências que ele avaliou, que era de violinistas. Né? Então, basicamente, eles acompanharam violinistas ali por volta dos seus 18, 20 anos de idade, e eles fizeram distinção entre o desempenho desses violinistas, e eles agruparam, né, em 3 grupos esses violinistas, que eram os experts, né, os de exceção, os exuberantes, né, os fora de série, o grupo dos muito bons, e tinha o terceiro grupo, que não eram dos tão bons, que eles nomearam do grupo dos professores de violinistas. Né? Então, tinham os nível professor, nível muito bom e nível expert. E o que eles concluíram é que a diferença entre esses 3 níveis estava na carga de treinamento. Quanto mais horas de violino,
mais chance de tu estar em algum desses grupos. Se não me falha a memória, para tu ser um bom professor de violino, tu tinha que acumular por volta de 3.500 horas. Para tu seres um violinista muito bom, alguma coisa por volta de 5.500 horas. E para tu ser um expert, alguma coisa perto de 8.000 horas. Depois eles concluíram, a grosso modo, que durante um período de 10 anos, e o equivalente aí a 10.000 horas, a gente teria aos 20 anos um violinista de exceção. Um expert. O equivalente a um medalhista olímpico, o equivalente a um cirurgião-chefe de um hospital importante, o equivalente a um sócio de um escritório de advocacia, ou seja, alguém expert na sua área precisaria de 10.000 horas acumuladas. Viram isso em diferentes funções e viram isso, inclusive, também em alguns esportes. Tá? Algumas perguntas a partir daí, né? Então, a nossa resposta ali sugeriria o seguinte: vamos começar logo. Vamos começar logo no esporte. Então, se pode ser com 8 anos, é melhor que seja com 8 do que com 10. E vamos reunir muitas horas, porque a gente precisa de 10.000 horas para tirar um atleta olímpico da vela. E a gente quer um atleta olímpico da vela jovem, né, com seus 20, 22, 23 anos. Então, vamos acumular aí 10.000 horas nesse intervalo de tempo. Vai ser um pouco puxado, mas essa é a receita para violinista, essa é a receita para chefe de cozinha, para cirurgião, e também vai ser para velejador. Bom, tem algumas perguntas que a gente pode se fazer. Tá? A primeira pergunta é: qualquer um vai ser um virtuose com 10.000 horas? Se a gente for passar isso para a vela, né? Qualquer um vai ser atleta olímpico ou vai ser medalhista olímpico com 10.000 horas? O que vocês acham? Isso é uma pergunta retórica. Quero que fique com vocês aí. Progressivamente, os estudos que vieram depois desse estudo inicial sugeriram que não, simplesmente não. Né? Alguns de nós vão depositar 10, 15 mil horas e não vão chegar nesse nível de performance. Não vão ser virtuosos daquilo que fazem. Então, eu posso ter 10 ou 15 mil horas de água e eu não ser um medalhista da vela. Eles concluíram também que cada atividade tem as suas propriedades, né, as suas características, e cada atividade tem o seu tempo. Atividades que envolvam explosão física provavelmente têm um tempo diferente do que atividades que envolvam grande capacidade de raciocínio. Então, entre um corredor de 100 metros rasos e um velejador, a gente vai ter aqui tempos muito distintos. Um corredor de 100 metros rasos, provavelmente ele tem que ter uma senso-percepção muito apurada por uma resposta motora e muscular muito rápida. Um velejador ele vai ter uma centena de decisões ao longo de uma regata. E ele vai ter que manejar com algumas decisões não boas durante uma regata. E ele vai ter que acumular as consequências da sua decisão sem grande prejuízo de performance. Então, assim, são dois universos totalmente diferentes, um corredor de 100 metros rasos e um velejador. A gente não pode esperar, então, que essas 10.000 horas acumuladas sirvam para esses dois sujeitos da mesma forma. Uma outra coisa que eles encontraram que é muito importante, pessoal, para a gente considerar é que o exagero e a precocidade do início geram lesões físicas e psicológicas. Ou seja, eu tenho um número maior de lesões e, por outro lado, eu tenho uma chance maior de que a pessoa tenha um burnout, que ela estoure, ela abandone, ela não dê conta daquilo. A manutenção da prática é essencial para a melhora da performance, mas ela tem que ser dosada. Então, basicamente, o que esse estudo e os estudos seguintes nos apontaram é, sim, iniciar precocemente tem algum efeito, sim, o acúmulo de horas de prática ele é importante. Não, isso não garante um atleta olímpico ou um medalhista olímpico. Cuidado, isso está associado diretamente a lesões físicas e psicológicas. Atenção, cada esporte tem sua cultura, tem as suas propriedades e tem o seu tempo. Então, o estudo aqui, quando aplicado à vela, faz a gente pensar
um pouquinho sobre como é que a gente deve olhar para um menino, para uma menina, nos seus 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, começando na vela. Pergunta também, pessoal. E como é que a gente sustenta a prática deliberada de um velejador iniciante? Como é que eu mantenho esse velejador praticando? Porque 10.000 horas são muitas horas. Parte significativa dessas 10.000 horas teriam que ser conquistadas ainda na infância / adolescência. Como é que eu faço para esse sujeito ir para a água tantas vezes? Ter a mesma vontade, treinar com a mesma intensidade, não esmorecer. Pergunta retórica para vocês. Pessoal, naquilo que vocês se saem melhor, se vocês tivessem que pegar um papel em branco e escrever a receita, como é que vocês chegaram na performance que vocês chegaram? O que vocês acham que vocês colocariam nessa receita? O que aí é essencial? Disciplina, organização, foco, resiliência, oportunidades, pode ser? Pessoas, suporte, algum grau de satisfação, prazer, reconhecimento. O que será que viria, né? No material de vocês aí, se vocês tivessem a oportunidade de escrever uma receita, aquilo que vocês se saem melhor, o que estaria nessa receita de vocês? O que sustentou a prática de vocês continuada, de maneira que vocês acumularam um número X de horas, e esse número X se associou a uma melhora de performance. Porque vale a pena salientar, o problema não está nas 10.000 horas, tá? Todos melhoram com 10.000 horas, em qualquer atividade. Um velejador com 10.000 horas é um velejador melhor do que um velejador com 1.000 ou 2.000 horas. Isso é fato. Tá? A questão é que 10.000 não garante um virtuose, e a questão é que eu preciso de alguns elementos para durar 10.000 horas. Aí, pessoal, a gente vai falar do papel das recompensas na aquisição de habilidades. Qualquer habilidade. Pessoal, reforço é essencial para a aprendizagem. Reforço é essencial para manutenção e para aquisição de hábitos. O reforço vai ser fundamental aqui para que eu pratique durante 10.000 horas a vela. Então, a gente só continua praticando algo que nos recompensa. Algo que faz valer a pena isso. Pessoal, quando a gente tem 9, 10, 11, 12, 13, 14, algumas pessoas são diferentes no nosso processo de aprendizagem. Algumas pessoas têm um papel fundamental. Algumas pessoas são realmente motivacionais, tá? Entre elas, pai e mãe. Então, o papel de um familiar para uma criança e para um jovem adolescente é fundamental na aquisição e na manutenção daquele jovem em qualquer prática. Qualquer um. Outra coisa que é fundamental, eu ter experiências prazerosas. Eu ter prazer. O prazer ele pode vir de muitas maneiras. O prazer não se detém exclusivamente na ideia de desejo, tá? Ou seja, eu quero, eu tenho. Isso é uma criança mimada. Eu posso ter prazer em ter me dedicado muitas horas para o alcance de algo, por exemplo. Mas eu tenho que ser instruído a isso. Aquilo que eu alcançar tem que ter sentido e significado para mim. Então, um ponto importante para que eu faça a manutenção de uma criança durante muitas horas na prática da vela é eu entender por que ela está praticando esse esporte. Para além da minha vontade, para além dela praticar alguma atividade física, eu entender os motivos dela. Quais são os teus motivos? Eu, como pai, mãe, eu, como treinador de vela. O que te faz vir aqui? Se a criança tem 10, 11 anos e está indo ao clube, está convivendo e está treinando por conta das relações sociais dela e não porque efetivamente ela quer ser uma velejadora, não há problema nenhum nisso, pessoal. A gente não está perdendo aí nenhum virtuose, a gente não está perdendo nenhum medalhista, a gente não está perdendo tempo. Ao contrário. Existem estudos bem interessantes que sugerem que até os 15 anos de idade, numa variedade de modalidades que a gente pode incluir aí a vela tranquilamente, a diferença
entre o sujeito que vai ser um atleta de exceção aos 22 anos e daquele sujeito que vai ser só um praticante daquele esporte aos 22 anos é mínima em termos de exposição ao esporte. Então, até os 15 anos, esses estudos sugerem que a pessoa deveria praticar. Ela não deveria necessariamente se preocupar com o resultado dessa prática. O resultado vai ser importante aqui como um elemento reforçador, né? Sem dúvida, resultados nos reforçam, mas não são os únicos elementos que nos reforçam. Com muita frequência, principalmente na infância e no início da adolescência, existem outras ferramentas que são tão boas para o reforço quanto o resultado em si. Pessoal, eu estou falando em termos gerais, tá? Existe uma variabilidade biológica, natural, que faz com que a gente seja diferente no nível privado, no nível individual. Então é possível que, enquanto eu falo aqui, vocês não reconheçam no filho de vocês isso, ou vocês não reconheçam em um atleta do clube isso. Tranquilo, existem as exceções. Existem crianças que são mais competitivas, são mais agressivas, são mais focadas. Existem uma série de configurações aqui que podem alterar um pouco o resultado do que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo se aplicaria aqui à maior parte dos nossos atletas. A gente vai ter as exceções e mais tarde a gente vai falar dessas exceções, tá? Outro aspecto fundamental aqui são os modelos. Modelo, pessoal, não é quem a criança escolhe para seguir. Modelo é quem o organismo dela, muitas vezes ignorando a vontade dela, e pior, ignorando a vontade dos pais, escolhe para servir de modelo para aquela criança ou para aquele adolescente. No final da infância, os pais ainda são modelos muito presentes. Então, se eu tenho um pai que curte esporte, uma mãe que curte esporte, se eles vão ao clube, se eles vivenciam aquilo de uma forma saudável, isso me influencia, isso me reforça. Se eu tenho pais que simplesmente me depositam no clube e me buscam no final do dia, esse modelo me enfraquece nesse sentido. Eu vou precisar de outros modelos. Se eu sou um treinador e participo ativamente daquele grupo e me relaciono efetivamente com aqueles adolescentes, aquelas crianças, tenho vontade de entender por que elas estão ali, esse modelo me reforça. Se eu sou um treinador que dou ênfase ao menino ou à menina que se sobressai, isso me enfraquece. E o aspecto do talento, pessoal? Talento aqui seriam condições inatas que potencializam a performance, tá? O talento existe. Pessoal, existem bons autores aí, boas pesquisas sugerindo que o talento é quase um mito. Que o talento, na verdade, são condições físicas, são potenciais, né? Físicos, fisiológicos, motores, musculares, que foram expostos ou foram treinados, e esse treinamento não precisa ser um treinamento formal, tá? Pode ser absolutamente informal, mas foram expostos ou foram treinados de maneira a que a criança adquirisse competência em algo. E o que acontece quando a gente adquire competência em algo? A gente encanta as pessoas que estão à nossa volta. Então, aquele menininho e aquela menininha que vão para a água e se saem bem, ganham a regatinha treino, conseguem lidar com um pouco mais de vento, né? Eles voltam fortalecidos, porque o treinador, o grupo, né, de alguma maneira já salientou o resultado deles, e eles também voltam fortalecidos, porque o ambiente todo tende a interagir de forma diferente com quem tem resultado. Se o ambiente interage comigo de forma diferente, isso é um grande reforço. A minha disponibilidade, a minha vontade, até a minha tolerância à frustração no futuro aumentam. Aumenta o meu número de horas treinado e lá na frente vai aumentar a minha performance. Então, muitas vezes o talento, de fato, foi a exposição de alguém que tinha algumas potencialidades que o favoreciam para uma prática específica, de tal maneira que ele adquiriu competência, essa competência teve como consequência o interesse de quem o cercava, essa consequência foi reforçadora, essa pessoa se manteve nesse esporte, no caso na vela, e continuou tendo performance. Enquanto os seus, entre aspas, adversários não tiveram esse enquadramento e, consequentemente, foram aos pouquinhos se distanciando.
De qualquer maneira, pessoal, mesmo que a gente entenda que o talento é um elemento importante, ele só vai fazer diferença se a gente agregar a ele prática e treinamento. E, de novo, o que mais reforça a prática, o que mais sustenta a prática deliberada de qualquer organismo, e fisicamente, mas também emocionalmente. Principal lesão emocional aqui seria o burnout. Seria eu chegar num grau de estafa que me afastaria da prática voluntária, me afastaria do clube, das minhas relações sociais e provavelmente me afastaria do universo da vela, daquelas pessoas, do que aquele universo pode me oferecer. As 3 recomendações científicas para isso são: não especializar precocemente uma criança em um único esporte. É curioso, né? Mas, de forma geral, a gente tem um apanhado de estudos que salientam o seguinte: se a criança, até os 15 anos de idade, puder praticar mais esportes, que seja. Isso não é ruim. Via de modalidades, isso não é um prejuízo. Então, se o meu filho está lá velejando, mas ele também joga futebol, ela também joga vôlei, ele também joga tênis, né, de preferência que não faça todos esses esportes, né, que faça 2 esportes, digamos assim, nenhum prejuízo. 0 prejuízo. Ao contrário, do ponto de vista da estafa, do esgotamento, do rechaço dessa prática esportiva, eu tenho uma chance aumentada de diminuir esse burnout. Tem uma chance aumentada dele sentir prazer, dele permanecer por mais tempo. Lembrem, a performance, na maior parte das vezes, ela está vinculada com o tempo que eu permaneço praticando o esporte. Então, se eu realmente tenho interesse que o meu filho seja um velejador, pela razão que for, eu tenho que estar preocupado com ele permanecer praticando esse esporte. Especializar precocemente em um único esporte vai na contramão. Segundo aspecto, cuidar para que a prática esportiva não ultrapasse 8 meses anuais. Interessante isso, né? E isso vale principalmente para esportes, atividades físicas ou esportivas que exageram na condição física. Então, assim, um velejador de alta performance ele pode ter lesões no futuro. Lesão nas costas é bastante comum, lesão em algumas articulações também vão ser comuns, para além da lesão emocional, né? Para além do burnout. Então, assim, se possível, durante o nosso período aqui, casualmente o ponto de corte da literatura 15 anos é também o nosso ponto de corte no Optimist, né? Se a gente puder fazer, então, 8 meses de treinos intensos, tá ótimo. A gente sabe que muitas vezes o ano vai ser um pouco estendido na relação da prática, mas boa parte do tempo não é tão intenso. Então, nesse sentido, eu diria que nossos atletas, né, nossos velejadores, nossos praticantes estão protegidos naturalmente pela própria cultura da vela. E o terceiro aspecto aqui fala em limitar a prática esportiva semanal a um número de horas equivalentes à idade da criança ou do adolescente. Então, vamos lá. Se eu tenho 8 anos, não ultrapassar 8 anos. Se eu tenho 12 anos, a minha atividade não ultrapassar 12 anos. Se eu tenho 14, não 12 anos, 12 horas. Se eu tenho 14, não ultrapassar 14 horas. Ou seja, até os 15 anos, se eu puder ter mais de uma prática esportiva regular, se eu não tiver treinamento intenso que dure mais do que 8 meses anuais, e se eu tiver uma carga horária de treinamento equivalente à minha idade, eu tenho uma chance muito grande de não ter prejuízos físicos e emocionais. Eu posso abandonar a vela por muitas razões. Se eu tiver um burnout, isso não é um abandono, isso é um esgotamento. Uma criança que tem um burnout, ela não volta na vela jovem, ela não volta a conviver com o clube. Aquilo deixa um marcador indelével nela de uma experiência negativa. A gente não sabe quantos velejadores de competição a gente vai tirar num grupo de Optimist.
Mas o importante seria não tanto a gente pensar no número de competidores, mas no número de adolescentes na vela jovem. Quantos a gente conseguiu passar do Optimist para a vela jovem? Isso seria um indicador, uma taxa de sucesso. Se eu tenho 25 meninos e meninas no AP, quantos eu tenho na vela jovem? Eu sei que tem uma série de questões aí que influenciam, né? A condição dos barcos, o custo da prática, tem uma série de circunstâncias, tá? Mas essa taxa numérica, provavelmente ela vai ter uma resposta maior lá na frente do que eu queimar o nosso número de atletas precocemente para tentar sair com um virtuose. E se a gente observar na vela, pessoal, raramente, é realmente muito raro, um atleta de vela olímpico que tenha sido no Optimist um medalhista de um evento nacional. Então, um campeão brasileiro de OP virá um medalhista olímpico, ou não precisa ser só no Brasil, tá? Em outros países a gente vai encontrar a mesma dificuldade. O que a gente sabe, né, já foram feitos levantamentos nesse sentido, é que o Optimist é muito importante para eu ter um velejador tecnicamente, né, bem fundamentado, que tenha se constituído como um velejador de fato. Provavelmente ele vai conseguir reunir as horas necessárias para performances de exceção. Então, a maior parte dos nossos atletas olímpicos vão ter passado pelo Optimist. Passar pelo Optimist é totalmente diferente do resultado, tá, pessoal? Então, a gente teria que ter uma atenção muito maior aqui para que a criança passasse e tivesse uma experiência boa em relação a isso, do que propriamente para o resultado dela. Pessoal, falando agora um pouco de competição e resultado, tá? Todos serão campeões? Não, né? Definitivamente não. A gente tem poucos campeões e isso é a história do esporte, também vai ser a história da vela. O que depende da criança e de quem a orienta? Quais são as variáveis aqui que são dependentes? Dependem do esforço da criança, da proposição dessa criança ou de quem a orienta, tá? Para isso, a reunião disso a gente vai chamar de desempenho, tá? Ou seja, o que eu controlo na minha prática esportiva, e vale para um atleta, né, vale para um velejador do Optimist, é o meu desempenho. Se eu estou com material, se eu cheguei no horário, né, se o meu treinador estava ali disposto, se a minha família participa disso, me influencia, me incentiva, desempenho, eu controlo. O velejador controla. Agora, tem coisas que não dependem nem da criança e nem de quem a orienta, tá? E o resultado é a combinação daquilo que depende da criança e daquilo que não depende. Então, entre eu competir e eu ter resultado, a competição pode ser encaixada, pode ser vista com muitas variáveis que dependem da criança, que ela pode se envolver com aquilo que ela pode fazer uma diferença. E para o resultado, existem muitas variáveis para além daquilo que a criança controla. Então, quando eu me envolvo com a prática competitiva, eu basear essa prática em termos de resultado é um processo muito complexo. O resultado, por fim, então, ele pode depender, e muitas vezes vai depender, de circunstâncias contextuais, ou seja, do momento, que não privilegia, de repente, alguma competência minha. E se eu depositar toda a minha intenção, todo o meu reforço, todo o meu sentido nesse resultado, e o resultado não vier, eu provavelmente vou me desconectar da prática esportiva. Vamos pensar isso em termos práticos, tá? A vela lida com a natureza. Então, digamos que eu sou uma criança que já cresci um pouquinho, né? A gente sabe que o OP, ele é carrasco nesse sentido. Com 12, 13, a criança que está tendo maior performance está no ápice. Com 14, já é um horror, já é um sofrimento para ela. Por quê? Porque, via de regra, a gente empurrou tudo para a ideia do resultado. Quando o resultado já não começa a vir, aquilo passa a ser um elemento traumático. Aquilo passa a não ter um valor como experiência. E se eu tenho um pouco mais de peso e faz pouco vento, eu estou ralado. Eu estou perdido. Não interessa o quanto eu sei velejar, não interessa quantas horas eu acumulei. Uma circunstância contextual, ou seja, naquele contexto, naquele momento, vai impactar no meu resultado
tremendamente. Eu vou ter algumas coisas a fazer em relação a isso, eu posso resistir, eu posso ser mais tolerante à frustração. Isso pode garantir que eu tenha um resultado até razoavelmente bom, mas essa condição que eu acabei de sugerir, ela aniquila que a criança tenha o resultado máximo que ela poderia ter. Assim como se ela pegar muito vento e ela for pesada, ela está no paraíso. E aquilo vai ser extremamente reforçador. Então, desempenho, pessoal, é tudo aquilo que envolve elementos que a criança pode controlar ou que quem a orienta pode controlar. Só que o resultado, ele não vem em detrimento, ele não vem só por conta do nosso desempenho. O resultado é uma combinação de fatores que eu controlo com fatores que eu não controlo numa circunstância específica. Resumo, pessoal, se a gente quer que as nossas crianças permaneçam praticando a vela, e não sei se vocês entenderam, mas o resumo da nossa conversa aqui é que elas permaneçam praticando a vela, eu não posso alicerçar a experiência dela no Optimist em resultados exclusivamente. Se eu assim o fizer, eu vou perder um número grande de velejadores. E como eu disse para vocês, existem bons estudos que nos dizem que a diferença entre um velejador ou um competidor de alta performance na idade adulta vem depois dos 15 anos de idade. Então, até os 15 anos de idade, pouca diferença na carga horária, na intensidade de treino. Dos 15 aos 18, isso já aumenta consideravelmente entre aqueles que vão se sair melhor e aqueles que não vão se sair tão bem. E depois dos 18 anos, a diferença é brutal no tempo, na intensidade, na frequência do treinamento entre os que estão tendo performance e aqueles que estão simplesmente praticando. No Optimist, né, algumas crianças treinam 2 vezes no final de semana, sábado e domingo, algumas treinam 3, algumas treinam 4. Muito rapidamente, quando tu treina 4 vezes, tu vê diferenças significativas. Então, de novo, se a gente não for criativo, se a gente não conhecer bem a criança, se a gente não trouxer outros elementos reforçadores, uma criança que tem vindo 4 vezes vai ter um resultado melhor do que a criança que vem 2 vezes. Só que esse resultado é circunstancial. Hoje eu tenho esse resultado. Isso não implica dizer que na vela jovem eu vou sustentar esse resultado, muito menos do que numa vela olímpica ou na idade adulta. Então a gente tem que ter condições aqui de enxergar a experiência para a criança, o prazer dela se envolver com a atividade esportiva da vela, aqueles ganhos que eu falei para vocês lá no início, psicomotricidade, socialização, autoestima, e ao mesmo tempo, se o meu interesse é conseguir produzir velejadores de competição, eu entender quais são os momentos de corte aqui, quais são os momentos onde efetivamente uma carga maior de treinamento, uma carga maior de prática, combinado com os fatores inatos dessa criança e desse adolescente, podem me situar alguém que tenha uma chance maior no futuro de ter resultado em termos de competição. Pessoal, qualquer um poderá ser campeão? A resposta a gente sabe que não, né? E com base nos resultados do Optimist, podemos prever um campeão olímpico? Não, pessoal. Nenhuma chance da gente prever um campeão olímpico com base nos resultados do Optimist. Na verdade, se a gente pegar estatisticamente, provavelmente, quando a criança não ganha o evento nacional de vela, a gente deveria dizer, olha, fica tranquila que aumentou a tua chance para ser uma medalhista olímpica. Porque a maior parte dos medalhistas olímpicos não venceram os eventos nacionais de vela. A gente sabe que não é isso rigorosamente, mas se a gente tivesse que pegar só os resultados, só os números brutos, o número bruto sugere que não faz diferença. A diferença está no fato da criança entrar no Optimist. A criança que entra no Optimist, ela tem uma chance maior de aumentar a sua competência, de reunir um número maior de horas, de ter uma experiência mais prazerosa, mais lúdica, sem tanta necessidade de resultado, de adquirir um afeto particular por esse esporte e de permanecer mais tempo nesse esporte depois. Então, a gente deveria, sim, fazer com que as crianças tivessem experiências positivas da prática delas do Optimist. Isso pode incluir competição. O ponto aqui não é a competição ela não é ruim, pessoal. A competição não é um problema para o nosso desenvolvimento. O problema para o nosso desenvolvimento é quando a gente lida com a competição apenas a partir de uma súmula, apenas a partir de um resultado.
Quando toda a experiência e tudo aquilo que impacta nessa experiência está alinhado exclusivamente com a posição que eu tirei na regata. Isso é prejudicial. Agora, a competição em si, ao contrário. A competição faz com que a criança tenha uma série de emoções, experiencie uma série de circunstâncias que vão simular a realidade, vão simular o que ela vai enfrentar na escola, depois vai enfrentar na vida adulta. Ou seja, o repertório dela aumenta com a competição. O problema aqui é o tipo de competição. O problema aqui é a nossa cultura competitiva. Se a nossa cultura competitiva é enaltecer apenas o vencedor, isso é um problema. O Juan, eu conheci o Juan no Veleiros, né? E a Veleiros do Sul, aqui em Porto Alegre, e tinha uma coisa que o Juan falava que para mim fazia muito sentido, sempre fez sentido, mas talvez ele tenha sido o primeiro cara, né, o primeiro sujeito do universo da vela que dizia isso com propriedade, assim, com indignação. E o Juan, ele dizia o seguinte: Lucas, eu acho que o velejador que ganha o Campeonato Brasileiro, sul-americano, que tem um resultado bom, seja ele qual for o resultado, no norte-americano, no europeu ou no mundial, a gente não deveria fazer um banner para esse sujeito. A gente tinha que fazer um banner para a flotilha. A gente tinha que enaltecer a flotilha. E o Juan tem total razão nesse aspecto, se a gente pensar no ponto de vista psicológico, emocional e comportamental da criança. Total razão. A gente não está diminuindo o reforço da criança que venceu, a gente não está diminuindo o quanto ela se sente recompensada pelo esforço ao fazer isso, e ao contrário, a gente de alguma maneira está dividindo o reforço, dividindo a recompensa com aqueles que de alguma maneira foram muito importantes para aquele resultado. Então, a vela e o optimist, que tem uma natureza muito individual, ela deveria ser trabalhada em todos os aspectos que falam aqui do coletivo. Porque, em parte, alguns dos nossos atletas no início estão lá só pelo aspecto social, porque, em parte, a gente está tentando ensiná-los a respeito de valores maiores do que vencer ou perder, e porque também, em parte, faz toda a diferença eu ter uma flotilha para que eu tenha performance. Porque eu não tenho uma súmula todos os dias que eu vou para a água. Mas se todos os dias que eu for para a água eu me divertir, se todos os dias que eu for para a água eu puder me comparar com velejadores tão bons quanto eu, se todo dia que eu for para a água eu puder aprender, bom, então eu estou sendo reforçado ao longo do período e isso vai impactar não só no meu resultado, mas vai impactar muito, vai impactar mais, eu diria, na minha adesão ao esporte da vela. Pessoal, pai e mãe de velejadores, tá? Qual é o ponto aqui, tá? Na verdade, existe no esporte os pais de atletas, tá? São personagens do esporte, né? São personagens que muitas vezes fazem diferença positiva, e a gente tem alguns conhecidos, né, no mundo dos esportes, e também, infelizmente, muitas vezes fazem um papel de vilão nessa história toda, tá? Se a gente pensar na escolha da prática esportiva, como é que ela se dá por parte de uma criança, em parte a gente vai encontrar aqui fatores de competência, ou seja, eu me sinto mais capaz, eu tenho um pouco mais de psicomotricidade, por qualquer razão eu tenho algum facilitador que aderiu melhor àquele esporte. Em outra parte, porque eu tenho uma modelação familiar. Eu tenho um sistema familiar que me reforça, me protege, me incentiva. Para que eu tenha esse ambiente familiar, eu tenho que olhar para a minha criança, aquela criança que pratica, meu filho, minha filha, aquele que é próximo a mim, e olhar para a experiência que ele está tendo. A experiência não é a redução do resultado. O resultado, a competição, como eu disse para vocês, não é um problema de maneira alguma, mas a experiência é muito maior do que isso. E a criança e o adolescente percebem essa experiência, em primeiro lugar, através do filtro do pai e da mãe. O pai e a mãe são os primeiros filtros aqui para a experiência dessa criança. Essa criança, se ela perdeu, ela quer olhar para o pai e para a mãe, quer saber se ela fez vergonha, se o pai e a mãe têm interesse, se eles vão dar valor, se eles vão estar ali e vão alicerçar a dor dela. Depois vão olhar para os colegas, né, para os outros velejadores, para a flotilha, depois vão olhar para o treinador, mas o primeiro ponto aqui é pai e mãe. Então, pai e mãe são elementos modeladores muito importantes.
Vocês têm um papel crucial na prática esportiva do filho em termos de experiência. A experiência é o elemento essencial de tudo que a gente tem que pensar do ponto de vista emocional, inclusive para chegar num nível olímpico, é que a criança tenha uma experiência saudável no Optimist. Isso deveria ser o nosso objetivo. Se mais crianças tiverem experiências saudáveis no Optimist, a gente tem um número maior de adolescentes na vela jovem. Um número maior de adolescentes na vela jovem, a gente tem mais chances de conseguir identificar ou de naturalmente surgirem aqueles que vão, de fato, ter uma competência de exceção, aqueles que, com o acúmulo de horas, vão ter resultados expressivos. E a partir daí a gente tem uma renovação entre os nossos atletas e a partir daí a gente começa a tirar então uma leva de velejadores que vão, né, fazer jus aí à tradição brasileira da vela. Atenção em particular para os pais de velejadores que foram velejadores. É um cuidado que a gente tem que ter. Eu entendo, né, eu acompanho muitas modalidades, tá, pessoal? Eu não conseguiria enumerar um tanto de modalidades que eu já acompanhei ao longo dos meus anos profissionais, mas tem alguns aspectos que eu acho que são singulares da vela, né? Aquelas famílias que são famílias de vela, que participam do clube há muito tempo, né, algumas em terceira, quarta geração, é diferente. Né? O velejador tem um amor por aquilo, tem uma participação naquilo, e, eventualmente, alguns pais de velejadores abrem mão dessa função especial, que é ser pai e mãe de velejador, e, eventualmente, vão conflitar ou vão competir com o treinador na função de orientação. É um equívoco, pessoal. Via de regra, é um equívoco, mesmo quando, enquanto velejador, eu olho para o treinador e não concordo com ele. Eu posso discordar. Discordâncias maiores podem, inclusive, levar a que eu tome alguma iniciativa nesse sentido. Ok, eventualmente isso vai acontecer. Eu só tenho que pensar qual é a consequência disso na experiência dessa criança. Como é que ela vai experimentar recebendo duas orientações distintas? Como é que ela vai experienciar se ela ouvir do pai ou da mãe dela que o treinador dela é incompetente, não é capaz, não sabe lhe ensinar? Como é que ela vai ter prazer em treinar se ela fica achando que o treinador dá mais atenção para um outro velejador por conta do que o pai e a mãe disseram? Como é que ela vai compartilhar, cooperar com o grupo de trabalho dela se ela for constantemente metralhada em relação a isso? E o outro aspecto, para finalizar a questão de pai e mãe velejadores, é sejam pais e mães de velejadores do Optimist. Ponto. Façam etapa a etapa. Não pulem etapas. Não falem com o atleta velejador da casa de vocês, aquele pequenininho que vocês nomearam e chamam de filhos, né? Não tratem eles como atletas olímpicos. Não sobrecarreguem eles disso. Não fiquem dizendo, mas um atleta olímpico faz isso, porque um atleta olímpico faz aquilo. Tenham todo o cuidado em relação a isso, pessoal. Todo o cuidado em relação a isso. O atleta olímpico, e a vela é um esporte que no Brasil tem, né, a gente é profícuo em atletas de alta performance, e há muitas gerações a gente tem feito isso, há muitas décadas, né? Então, assim, em alguns clubes é natural tu veres um atleta olímpico, ele está ali, ele está muito próximo a ti, tu pode te aproximar, isso é um grande ganho, tá? Isso potencializa, desde que eu não carregue o peso e a sombra desse atleta olímpico desde muito cedo. Que ele seja um velejador do Optimist e que ele consiga o melhor resultado que ele puder enquanto a experiência for saudável. A experiência não precisa ser prazerosa o tempo inteiro, porque experiências de aprendizado, elas também envolvem, né, resultados ou consequências indesejadas por vezes, mas tem que ser, na maior parte do tempo, reforçador. Tem que valer a pena para a criança. Pressioná-la, exigir resultado, não favorece. Pessoal, essa era uma fala inicial aí para a gente atentar para alguns aspectos no que diz respeito o início na vela, o Optimist, progressivamente competição e depois. E vou deixar por conta do Juan agora conduzir, mas imagino que a gente abra aí para algumas considerações, perguntas de vocês. Fico à disposição de vocês. Isso, muito obrigado, Lucas.
pontos sumamente importantes e temos várias perguntas. Vou começar aqui do Alan Godoy. Ele pergunta, de acordo com tua vivência no esporte à vela, quais modelos de reforço positivo por parte dos pais que você já observou no ambiente da vela? E qual modelo de reforço negativo por parte dos pais que você já observou no ambiente da vela? Às vezes, os pais podem pensar que estão agindo positivamente, porém, determinadas ações podem ser negativas. Pessoal, a pergunta é ótima, tá? Geralmente a gente usa a palavra reforço de forma corriqueira, né? Ela é bem popular. Tá? Tecnicamente falando, né? Reforço é uma consequência que aumenta o comportamento da criança. Tá? Então, é reforçador quando a gente observa que a criança expressa mais vezes aquele comportamento. Então, o primeiro ponto aqui é a gente conhecer a criança. Tem crianças que, quando são expostas, elas fazem mais vezes o mesmo comportamento. Ou seja, daqui a pouco, se o teu filho canta um pouquinho, tu chama ele para cantar para a família inteira, e ele canta, e ele fica animado, e faz isso outras vezes, chamá-lo para cantar para a família é um reforço. Aquele que uma vez passou por isso, e depois passou a evitar a família, então aquela exposição já não é reforçadora. Então, o primeiro ponto aqui é, como eu devo agir com meu filho? Deixa eu observá-lo. Como é que ele se sente? Alguns reforços parecem ser universais, tá? Primeiro reforço em crianças dessa idade, quanto mais jovens, o que eu vou dizer é mais verdadeiro, tá? Todos nós nascemos com uma necessidade de pertencimento. A gente quer pertencer. E isso se dá muito através da atenção que a gente recebe. Então, assim, via de regra, pais atenciosos são reforçadores. Atencioso não é ficar passando a mão na cabeça da criança, do filho o tempo inteiro. Não se trata disso. Atencioso é ter real disponibilidade. É estar presente, é estar junto. A gente sabe que a vela é um esporte que desde o OP, né, desde o Optimist, trabalha muito com a autonomia da criança e do adolescente. Eu acho que é uma das questões mais interessantes que a vela pode oferecer para a gurizada mais jovem. Então, assim, importante os pais não atravessarem a barreira do clube, a barreira do treinador, a barreira da flotilha. Mas muito importante os pais estarem ali. Terem interesse genuíno. Não interesse pelo resultado, mas interesse pela experiência. Então, quando a gente pergunta para o nosso filho como é que foi a experiência? Eventualmente, se não foi boa, escuta, me conta. Não precisa resolver o problema para a criança. A criança precisa entender que existe alguém. Isso é um elemento que costuma ser muito reforçador. E algo que não é nada reforçador, né, que eventualmente tem o efeito contrário, é a gente muito precocemente regularizar o nosso interesse pelo resultado. Eu me interesso quando tu vai bem. Eu me interesso pelo resultado. Como é que foi? Que posição tu tirou? Como é que tu largou? Como é que foi a primeira regata? Como é que foi a segunda? E fulano, como é que se saiu? Isso geralmente não é reforçador. Isso vai ser reforçador para um grupo pequeno de velejadores, que são aqueles que, por hora, estão tendo o melhor resultado. Para esses, isso pode ser reforçador. Mas para o maior número de velejadores, isso não vai ser reforçador. E todo velejador ele vai começar perdendo mais do que ganhando. Então, se eu só dou atenção quando ganha, eu vou dar menos atenção do que eu poderia dar. Então, se eu tivesse que sugerir uma coisa, tenho disponibilidade, atenção, sem, com isso, ultrapassar as barreiras da cultura do esporte. Então, se no ambiente onde está lá o barquinho só entra a flotilha, a criança tem que se virar, ela tem que resolver os problemas do barco dela, que o pai e a mãe, atenciosos, também respeitem isso, fiquem do lado de fora, mas que estejam ali, que tenham disponibilidade para ouvir, que tenham disponibilidade para estarem próximos. A criança, muitas vezes, ela precisa saber que estão ali. Boa. É uma coisa que a gente, os treinadores, vemos muito isso e às vezes a gente descobre perguntas que terminam sendo nocivas ou negativas para um dia que foi muito ruim do atleta e termina virando em um campeonato muito ruim a partir de uma interação que não foi o reforço positivo que esse atleta esperava, né? Porque às vezes, como bem você falou, o atleta vê um técnico a parte técnica e vê o apoio emocional na parte da família. E às vezes ele espera esse reforço emocional
um reforço negativo técnico, talvez, né? Tem uma pergunta aqui muito boa do... E só para complementar uma coisa importante que tu dissesse, eventualmente, até pelas características do próprio esporte, alguns velejadores, né, no OP, eles só vão receber atenção quando competem, né? Porque o esporte é feito na água, tu não consegue observar tão de perto, então, por vezes, mesmo que a intenção seja boa, essa atenção vem como uma sobrecarga no evento de competição. Tentem ser regulares, pais e mães, né? A atenção dada no treino é a atenção que deve ser dada na competição. Então, se vocês estão dando pouca atenção no treino, regularizem, deem um pouco mais de atenção para não sobrecarregar a atenção na competição. A competição ela tem que ser o mais próximo possível do ambiente de treino. Então, se eu dou atenção no treino, vou dar atenção na competição. Se eu não dou tanta atenção no treino, segura um período de competição e depois que ela passar, passa a dar atenção para a criança. Não tornem um evento de competição um evento tão diferente do treinamento, porque isso vai interferir na performance. Muito bom. Temos aqui o Xandi. Aproveito para mandar um abraço. O Xandi, grande treinador, grande amigo também. Ele pergunta, o banner não é um elemento motivador? E logo... Desculpa, Rô, eu não entendi. O Xandi pergunta, o banner não é um elemento motivador? E a outra pergunta ele é, sou pai e treinador da flotilha. Tenho dúvidas de como tratar em casa sobre os assuntos da vela. O banner é um elemento ultra motivador para a criança que está no banner via de regra. Então, assim, vale o banner? Vale. Sem dúvida nenhuma, é motivador. O problema é quando eu tenho que conduzir 25 crianças, né? A visão que eu tenho para isso, Xande, é a seguinte, a gente precisa de mais velejadores no OP, depois o maior número possível para a vela jovem, e aí a gente vai alimentar a cultura da vela, vai alimentar o clube, vai alimentar os competidores que eventualmente surgirão. Quando a gente enfatiza só a criança do banner, a gente está dando um excesso de reforço para ela. O excesso de reforço de um sujeito pode distanciar os demais, né? Porque, assim, como é que funciona reforço por observação, tá, pessoal? Quando tem alguém próximo a mim e esse sujeito é reforçado e eu me identifico com ele, ou seja, eu também velejo, às vezes eu ganho dele na água e ele vai lá e numa competição se sai bem e é recompensado por isso, isso me reforça. Porque, de alguma maneira, eu consigo imaginar que eu posso alcançar aquilo. O problema é que, eventualmente, eu não vou conseguir alcançar aquilo, eu sei que eu não vou conseguir alcançar aquilo, e aquele sujeito é hiper recompensado. Então, eu fico com uma sensação de contrária, né? Ao invés de eu me reforçar pela conquista do outro, eu me sinto menosprezado, me sinto num sentimento aumentado de menos-valia. Então, não tem problema nenhum o banner, se eu tenho uma flotilha minúscula, pequenininha. Agora, se eu tenho um coletivo, esse coletivo foi importante para a constituição do resultado, e quando vem o resultado, eu enalteço exclusivamente o sujeito do banner, eu estou investindo tudo numa circunstância contextual, né? Eu estou tirando o investimento que eu fiz ao longo de meses num processo coletivo e mais duradouro. Então, assim, o banner, para aquela criança que está recebendo o banner, provavelmente é reforçador, coletivamente é mais complicado. Tá? Coletivamente é um pouco mais complicado. E a segunda pergunta, a primeira era do banner, né? Sim. A segunda é o caso que ele é pai e treinador da flotilha e ele tem dúvidas de como tratar em casa sobre os assuntos de vela. O Xande pegou leve, ele tem um outro problema, né? Que ele não é só pai e treinador, ele foi e é um tremendo velejador com tremendos resultados, né? Então, assim, Xande, tu tá bem, né? Mas eu imagino que a tua filha, teus filhos, aí, esses vão ter um adversário extra no processo. Agora, falando sério, tá? É uma circunstância difícil e, via de regra, o que é geralmente, né? O que a experiência universal nos esportes nos mostra é o seguinte: dependendo do temperamento dos teus filhos, dependendo das experiências que eles tiverem, isso pode ser um tremendo reforçador, isso pode ser um modelo, isso pode ser instigante, pode ser um tremendo incentivo, e se assim o for, é possível que a gente veja grandes velejadores surgindo dentro de casa.
O contrário também pode acontecer. Se o meu pai é um cara que tem resultados incríveis, hoje eu já teve resultados muito significativos, e é um sujeito que está muito distante do que eu consigo fazer, esse comparativo pode, de alguma maneira, tornar essa experiência negativa. E o que vale é o seguinte: quando a gente não tem experiências positivas, quando a gente não tem experiências que nos sejam reforçadoras, a gente as abandona. Isso vale para qualquer organismo humano. Então, é um desafio, sim, porque vai ter um comparativo, os clubes de vela são ambientes muito pequenininhos, sempre vai ter alguém fazendo esse comparativo, mas a gente vai ter aí uma variabilidade biológica, de temperamento, que pode proteger mais uns filhos do que outros, e se a gente conseguir conduzir a experiência da criança como uma experiência prazerosa, como uma experiência de envolvimento, não trazendo a questão do resultado precocemente, deixando que o resultado da competição se apresente ao longo do tempo para ela e não tão precocemente, não nos primeiros anos de vela dela, a gente daí começa a ter o efeito contrário, a gente começa a ter a chance real de ter alguém muito bom velejador, porque pratica há muito tempo, porque tem um modelo familiar em casa, porque pode receber informações e pode pensar nisso. E assim, uma dica simples, né, meio óbvia, não abre mão da função de ser pai. E é impossível fazer essas duas funções no mesmo grau. Então, assim, seja sempre primeiro pai, né? E quando puder treiná-la, dar algumas orientações, é óbvio, né? Mas na dúvida, seja um pai. Um pai afetivo, amoroso, muitas vezes não faria o que um treinador faria. E nessa dúvida, quando tu te encontrares nessa bifurcação, opta por ser um pai amoroso. Tá? Essa é a minha sugestão. Opta por garantir uma experiência de afeto, uma experiência de cuidado, e não por uma experiência de formatação de um atleta. Muito bom, Lucas. O Xande até acrescentou que hoje a classe no Brasil se motiva muito na performance e ele acredita ser um erro brutal no times do Brasil de hoje. E a gente concorda nisso, sabe? E eu, pessoalmente, como coordenador técnico da CBV, da Vela Jovem, a gente está muito ciente disso. A gente quer reforçar que o que importa é a formação. O resultado esportivo, como bem Lucas explicou, não vai ser o definidor desse atleta. Muita gente sabe, temos exemplos excelentes, o caso do Robert. Então, é muito importante a formação, a classe optimista tem que ser formadora, e o conteúdo dessa formação é o que vai terminar sendo o diferencial. Aí vamos a passar outra pergunta, Lucas. Temos aqui o Radamé, não sei o nome, mas ele pergunta: numa flotilha, seria o ideal para o técnico dar mais ênfase para a criança mais habilidosa ou tentar equalizar o seu grupo? Igualizar, não sei como que ele tentaria falar. Sim. Pergunta boa também. Difícil, tá? Essa pergunta é difícil. Na verdade, acho que a resposta para essa pergunta está muito baseada nos valores que a gente vai colocar como os valores do clube, né? Os valores maiores aqui. Se eu tento equalizar, eu provavelmente vou diminuir. Dificilmente a gente vai conseguir fazer um equilíbrio. Tá? Então, se eu tenho um competidor, né, um velejador de optimista que já tem um nível de competitividade, de competência maior, muito dificilmente eu vou equilibrar. O ganho de competência na vela, ele é cumulativo. Então, assim, e não é rápido. Ao contrário de outros esportes, que às vezes se eu pratico 6 meses, eu já tenho resultados razoavelmente bons numa determinada idade, não é assim que acontece na vela, né? Então, assim, às vezes tu precisa de 2 ou 3 anos no Optimist para aquela criança começar a ter resultado. Então, muito difícil eu equilibrar quando eu tenho um intervalo de crescimento que exige um pouco mais de tempo. Então, assim, dificilmente eu vou fazer esse equilíbrio. Se eu tentar equilibrar, eu talvez tire competitividade desse competidor que já tem mais competências, que já está num momento diferente aí do desempenho dele. O contrário seria, se eu só enfatizo esse sujeito, eu provavelmente estou tirando o reforço da experiência dos outros, ou seja, eu estou tirando o prazer, eu estou tirando ali a recompensa da experiência dos outros.
Então, é uma questão complexa, ela é difícil, tá? Talvez idealmente falando, a gente ter grupos distintos, né, de treinamento ou segmentos distintos. Não digo grupos necessariamente para não ficar uma segregação, mas algumas ferramentas que, né, de alguma maneira, incentivem aquela criança que já tem competências adquiridas. Porque, de novo, se eu tenho competência adquirida e eu tenho que ficar segurando, eu também me desestimulo. Se eu sou mais competente, se eu já me saio melhor e eu percebo que o ritmo do grupo é outro e a gente está favorecendo o ritmo do grupo, eu também estou tirando o ânimo dessa criança. Essa amplitude de desempenhos, ela é bem mais complicada de manejar. Tá? Então, eu diria que talvez a melhor solução fosse entender quais são os valores do clube. O que a gente está fazendo aqui? A gente está formando velejadores, a gente quer ter velejadores de competição. Não, é um clube mais social do que de vela. Talvez esses elementos sejam aí os norteadores, tá? Não acho que tenha uma resposta única para essa tua pergunta. Muito bom. Temos mais 3 perguntas aqui para frente e a gente depois abre, talvez, se temos tempo para mais uma ou 2. Roberto pergunta: quais são os sinais de estresse por pressão que podemos observar na criança? Tem 2 sinais que são bem observáveis. Um é uma irritabilidade maior do que de costume. Então, assim, mas meu filho sempre foi mais irritadinho. Considera o padrão dele e observa se tem uma irritação maior. E a segunda é um movimento de silêncio, de evitação. Ou seja, eu não tenho a disponibilidade que eu tinha para ir treinar, eu não tenho a disponibilidade que eu tinha para ficar mais tempo no clube. Então, agressividade e uma certa desconexão, né? Aquilo que eu lidava com tanta vontade, com tanto tesão, eu passo a não ter tanto interesse. São 2 aspectos aí que podem ser sinais mais visíveis, né? Tem sinais que a gente não consegue ver, que são, né, mais sensíveis, ou a criança mesmo, de alguma maneira, não externaliza tanto, mas um nível um pouco mais agressivo e um nível mais silencioso são 2 sinais aí que podem ser observados. Boa. Temos aqui um pai que pergunta: como pai, como ajudar a vencer os medos dos riscos da prática, vento, virar, onda, e o medo da falha ou não resultado? Tá. Ótima pergunta também. São 2 coisas muito distintas, tá? Qualquer coisa que nos gere medo, a perda do medo, principalmente quando o medo tem resposta fisiológica, como o medo, por exemplo, do vento forte, que a criança tem uma respiração alterada, o coração acelera. Qualquer medo que tenha uma intensidade maior de resposta fisiológica, ele só é perdido na seguinte circunstância: quando a gente expõe a criança àquilo que gera medo. A questão da exposição aqui, a gente deve respeitar alguns aspectos. Essa exposição, ela tem que ser progressiva no ritmo da criança. Então, sei lá, daqui a pouco aconteceu um evento, e isso é comum na vela, né? Eu estar na escolinha ou alguma coisa assim, eu vejo uma criança virar e se machucar, eu vejo o bote bater numa criança. Bom, tem tantos exemplos aí, vocês devem conhecer muitos outros exemplos também. Eventualmente gera aí um pequeno trauma. Quanto antes, na medida do possível, respeitando o sentimento da criança, né, sem ser exagerado, eu ajudá-la a se aproximar daquilo que gera medo num nível progressivo, melhor. Então, sei lá, eu estou com vento forte, eu não vou para a água, mas de repente eu vou no bote com o treinador. De repente eu saio e volto um pouco mais cedo, ou eu não vou tão longe do clube. É uma questão de exposição, tá, pessoal? A perda do medo para qualquer organismo humano é uma questão de exposição. O que a gente tem que cuidar aqui é para não errar a intensidade dessa exposição. Tem que ser alguma coisa progressiva no ritmo da criança. Em alguns casos em especial, talvez essa criança vá se beneficiar aí de um acompanhamento do psicoterapêutico, alguma coisa para fazer esse exercício de exposição, tá? Mas, via de regra, a exposição. E a questão do resultado, né? De novo, eu vou sentir mais ou menos o resultado negativo de acordo com o tamanho da importância do resultado que eu adquiri ao longo do processo. Se eu estou num ambiente onde o resultado está nas palavras das pessoas, está no que é dito, aquilo tem um impacto maior. Eu trabalho com atletas de modalidades distintas em diferentes idades e trabalho com atletas de alta performance adultos com muita frequência. Pessoal, mesmo para os atletas e para as equipes e para os treinadores adultos que eu acompanho, quando alguém diz, vamos pela medalha, eu sempre digo o seguinte, pessoal, o norte aqui não é a medalha.
O norte aqui é a gente fazer o melhor que a gente puder. Então, assim, qual é o nosso objetivo? É ter a melhor performance que eu puder naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele evento. A medalha não depende só disso. Eu ter a minha melhor performance, na maior parte das vezes, depende de variáveis que eu controlo. O resultado são as variáveis que eu controlo, mais as variáveis que eu não controlo, mais um momento no tempo e no espaço, mais um contexto. Então, assim, para eu conseguir aprender a lidar com as perdas de uma derrota, eu tenho que entender qual é a cultura que me cerca. Por que eu estou dando tanto valor para ganhar ou para perder? Né? Eu já tive exemplos de alguns atletas que eu acompanhei da vela, que a questão do vencer ou não vencer tinha relação direta com a atenção ou não que a família dava. Ou seja, se eu ganho mais atenção, se eu perco atenção. Então, a questão não era o ganhar ou perder a competição. A questão aqui é a disponibilidade de atenção, né, que eu vou receber ou não. Atenção é um elemento importante para a saúde mental e emocional de uma criança e de um adolescente. Muito bom. Acho que a pergunta do Ricardo, nosso amigo lá do Yacht Clube da Bahia, estava relacionada com isso e foi respondida. Tem uma pergunta aqui de Mayara do Ixa. Em uma flotilha onde algumas crianças se destacam com frequência, os pais podem começar a se preocupar com o desempenho do técnico e, de fato, começam a pensar que há uma ênfase para um determinado grupo. Eu percebo que é muito difícil essa questão quando todos os pais querem que seus filhos sejam sempre os melhores. Você já passou por uma experiência parecida? Alguma dica de como não ter o problema com essa questão? Mayara, isso é um problema natural do esporte. Esse problema não tem como a gente extinguir. Tá? Mas eu fico pensando que se vocês têm uma flotilha, se vocês são num clube e têm uma flotilha, vocês precisam dar atenção para os pais. Os pais precisam de atenção. Os pais são personagens do processo. Essa atenção pode ser em forma de orientação, em forma de reuniões frequentes, algum tipo de atividade que aproxime esses pais de qual é a cultura que está tentando se instaurar. Né? De que maneira a flotilha entende a competição, de que maneira a flotilha pensa os eventos que vai participar, quais são os valores que quer se passar para essas crianças, né? O que está envolvido com a prática esportiva. Ainda assim, a gente vai ter, eventualmente, pais e mães que não sabem se comportar no ambiente esportivo, porque isso é humano, né? Muitas vezes a gente não sabe se comportar. Mas se tem alguma coisa que eu poderia sugerir se eu tenho uma flotilha, eu não imaginar que a minha atenção como gestor da flotilha deva ser exclusivamente para os velejadores. Não. Criem ambientes para esses pais. Pai e mãe de atletas são elementos muito importantes no processo, porque eles precisam estar próximos sem, ao mesmo tempo, interferir no ambiente que é exclusivo da vela, e eles podem, sim, em determinados momentos, serem um problema grande para a experiência do filho deles, mesmo quando eles não querem. Então, reservem um tempo e algumas estratégias para dar de atenção para esses pais e mães. E muito importante disso que você falou, Lucas, que a gente até fazíamos lá no Sul, a gente faz reuniões com os pais, não somente o coordenador do clube, sino também o próprio treinador, o monitor, o professor. É importante ter esse contato com a família e dar um feedback e escutar um pouco o feedback da família sobre o filho, né, o velejador. Às vezes a gente pode ter voltado num campeonato, o resultado não foi bom e as coisas tampouco estão muito boas em casa. Então, tudo tem uma relação, e isso é importante a gente entender o todo, né? E eu, como treinador e também trabalhando como coordenador, sugiro muito isso para os clubes, escolas, instituições, de montar um calendário de encontro com as famílias, sabe? Para explicar o calendário, para conversar. Acho que isso é muito importante. Você que acha, Lucas, disso? Eu acho que sim, Juan. Acho que isso tem um impacto muito grande e, de novo, né, eu não sou do ambiente naturalmente da vela, mas eu transito há tantos anos que eu tenho um afeto em especial por esse esporte. Então, eu acho que parte do sucesso desse esporte em todos os seus níveis passa por essa cultura do ambiente da vela, que envolve familiares, envolve famílias, envolve o interesse deles na participação dos filhos, envolve a experiência da criança no Optimist.
Então, assim, acho que é importante considerar isso. Não é uma prática esportiva comum, não é um esporte que tenha uma cultura tão óbvia, tão... Então, assim, importante trazer, importante ouvir, né? Geralmente a crítica vem daquilo que a gente não tem controle ou daquilo que a gente desconhece. Então, se eu conheço um pouco mais, se eu tenho um senso maior de aproximação ou de controle, tem uma tendência menor de eu criticar. A gente costuma criticar aquilo que a gente não compartilha, né? Então, eu vou ser mais crítico daquilo que eu não me envolvo ou daquilo que eu não me sinto pertencente. Se eu me sinto pertencente, é mais difícil eu criticar, é mais difícil eu ser nocivo, é mais difícil eu me distanciar. Então, eu penso que o ambiente esportivo ele tem que considerar o elemento familiar, porque o elemento familiar traz uma série de respostas, o elemento familiar é super importante para a adesão da criança ao esporte, e porque também, de alguma maneira, essa proximidade, quando não exagerada, respeitando os limites do ambiente, também diminui esse excesso de crítica, né, que tem a ver com o não participar, tem a ver com o distanciamento, tem a ver com o não se sentir pertencente. Eu acho que é super importante. Boa. Últimas duas perguntas, pessoal. Logo o Lucas vai colocar seu contato, seu e-mail para disposição, tá? Temos aqui a pergunta de Alexandre Neves, grande amigo de Florianópolis, com seu filho, grande velejador. Sou fã do filho dele. Ele pergunta o seguinte: na transição de estreante para veterano, como trabalhar a autoestima e a autoeficiência? De estreante para veterano no OP, né? O que acontece? Acho que uma coisa importante em qualquer transição de vela, isso é em qualquer transição esportiva, tá? A criança, ela não precisa saber de alguma coisa que, enquanto pai ou treinador, a gente tem que saber, tá? Que a amplitude da variação de resultados é muito grande. Ou seja, uma criança, ela pode ter um resultado excelente numa competição e na competição seguinte já cair muito. Ela pode ter um resultado excelente numa regata e na regata seguinte variar muito. Essa oscilação, principalmente no Optimist, principalmente nessas transições, elas são muito naturais. Então, de novo, se a gente alicerçar toda uma lógica, né, de reforço, de compreensão, de atenção, baseada no resultado exclusivamente, todo o trânsito, toda a transição vai gerar na gente um trabalho extra. Porque eu vou ter que pegar aquele sujeito que está acostumado com um tipo de resultado e que não lida bem com variação de resultado. Então, eu diria que o ponto essencial aqui é conseguir aumentar a experiência da criança no que é experimentar a vela e a vela de competição, para que ela consiga entender em algum grau que a variação de resultados vai acontecer, que a variação de performance vai acontecer, que isso é parte do processo de crescimento, que isso é transitório no médio e longo prazo, ou seja, à medida que ela for evoluindo, isso tende a diminuir, para que ela consiga passar por esse período de maior inconsistência. A gente tem um número muito significativo de atletas de todos os esportes, e na vela também é assim, que não toleram esse movimento que é natural, que é dessa oscilação. Isso vai acontecer depois, quando sai do OP e entra na vela jovem, acontece a mesma coisa. Tu recém saiu do OP, daí tu cai na vela jovem, independente do resultado, independente do que tu tenha feito no OP, tu vai precisar de um período. Tem um trânsito ali, tem uma oscilação ali. Ninguém é imune a essa oscilação. Então, na verdade, o quanto antes essa oscilação fizer parte do imaginário, tiver no texto, tiver no cuidado, tiver no incentivo, na orientação, melhor. De qualquer maneira, cada organismo é um organismo. Então, tem organismos que são naturalmente mais resistentes a essas oscilações, tem organismos que são menos resistentes a isso. Mas eu diria que é parte do processo aqui a gente ampliar a experiência de aprendizado para que a criança entenda que essas oscilações elas vão acontecer, elas não são determinantes do que ela vai estar fazendo lá na frente, que elas não são uma perda de competência técnica. Então, o que o Juan falou, eu acho que continua sendo talvez o elemento essencial da vela no caso do Optimist, que é a criança sair com competências consistentes sobre os elementos essenciais da vela. Isso é muito mais importante do que o resultado, porque o resultado vai oscilar muito. O que não pode oscilar é a minha compreensão do vento, a minha compreensão do que me cerca, as minhas compreensões, né, das táticas
maiores do que compreende velejar, o que compreende uma regata, e isso ela vai adquirir via de regra, ou pode adquirir via de regra no Optimist. Muito bom. E a última pergunta do Lucas Massino, Sorriso, grande coach, que está relacionada com o que a gente estava falando. Ele pergunta, quando a criança for passar por uma mudança de classe, o treinador deve expor para o velejador as possíveis dificuldades que ele pode encontrar antes que elas ocorram ou deve esperar e apoiar caso aconteçam? Essa pergunta é ótima por duas razões, Juan. Primeiro, eu não conhecia o nome do Sorriso, embora eu o conhecesse por Sorriso há muito tempo. Então, estou descobrindo que o nome do Sorriso é Lucas Mazin. Então, um prazer, uma satisfação descobrir o nome do Sorriso. E indo à questão pontualmente falando, tá? Eu tendo a pensar que é sempre vantajoso quando tu conversa com a pessoa sobre a experiência que ela vai ter. Isso não vai fazer com que ela esteja protegida dos sentimentos que a experiência vai eliciar ou vai despertar nela, tá? Mas é melhor a pessoa saber que ela vai passar por isso, é melhor ela ouvir isso de alguém de confiança dela, e geralmente a relação com o treinador é uma relação de confiança. Isso geralmente a mantém mais segura. É alguma coisa como a comissária de voo dizer, olha pessoal, coloquem os cintos, a gente vai passar por uma turbulência. Isso não faz com que eu perca o medo, isso não faz com que eu não gele, né, o meu estômago, que eu não tenha um calafrio, que eu não fique ansioso, mas, por outro lado, me serve como um parâmetro de segurança. Bom, a pessoa que me disse isso parece tranquila, a pessoa que me disse isso tem experiência, a pessoa que me disse isso é alguém que eu confio. Então, eu acho que a orientação ela é saudável, eu acho que eu indicaria, mas ela não vai privar a criança ou o adolescente de sentir as oscilações. Mas ajuda. É um elemento de segurança, um elemento que de alguma maneira aproxima, mas a própria experiência ela é rica em sensações que vão colorir essa experiência, e essas sensações a gente não consegue orientar, não consegue falar sobre, são as sensações da experiência prática mesmo. Excelente. Lucas, queria te agradecer pessoalmente pelo teu tempo e teu conhecimento que colocou à disposição da vela brasileira. E para fechar nossa palestra de hoje, eu queria convidar a Jonatas Gonçalves, da CB Vela, presidente da FEBER, que além disso é fanático da classe. Ele é o maior torcedor no Brasil da classe Optimist, como todos, mas ele realmente gosta muito da classe. Então, Jonatas, queria passar a palavra para você para dar encerramento e agradecer novamente a CBV, o Comitê Olímpico Brasileiro, e o Lucas pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Fala aí, Jonatas. Primeiro, parabenizar aí o Juan pela iniciativa, por organizar o Seminário Nacional de Vela Jovem. Agradecer ao Lucas, professor de longa data, Lucas Rosito, aí está trabalhando com a gente, trabalhando com a vela há muito tempo. E a gente precisa cada vez mais de profissionais com qualidade da área acadêmica, trabalhando, atuando e nos ajudando a desenvolver o esporte, ajudando a desenvolver a modalidade. Então, eu queria agradecer a presença do Lucas, a participação, a dedicação dele, há tanto tempo estudando a nossa modalidade, trazendo subsídios para uma melhor tomada de decisão, e agradecer a presença de todos os pais, técnicos, atletas, velejadores presentes, ajudando a gente a tornar um país melhor, utilizando o esporte à vela como uma ferramenta de ensino e agregando muito valor para a nossa sociedade. Então, obrigado a todos, boa noite, e não deixem de ficar conectados nas nossas redes sociais, que devem ter novidades boas. A gente lançou hoje o Dia Internacional da Educação, a logo oficial da Academia Brasileira de Vela. Então, a CB Vela está lançando cursos, atividades e várias outras formas de desenvolver o nosso esporte, de melhor desenvolver e capacitar os nossos profissionais. Muito obrigado a todos, parabéns pelo trabalho e boa noite. Isso aí. Antes de que me esqueça, duas coisas. Agradecer ao Optibra, são nossos parceiros, a gente está trabalhando juntos com eles, e que esta aula, esta palestra vai estar online no canal do YouTube da CBV e no canal do YouTube do Optibra, para poder rever. Lucas, muito obrigado. Jonatas, mestre, boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.